Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos, né, com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Né? Hoje com o tema, né, que é a continuação da semana passada, Melquisedeque, o rei de Salém 2. Né? Então, rei Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, vai por aí afora. Então está lá. Primeiramente, boa noite a Gisele, ao Miguel. Entrou um bocado de gente agora aqui também. Boa noite a todos. Eu estou sem contra-regra aqui hoje. Então, vamos ver quem é que entrou aqui. Né? Então tá aí. Vamos nós. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos deixar bem claro que nós não estamos a fim de fazer cabeça de ninguém. Não estamos aqui dando aula, né? Não estamos defendendo tese, não é nada. Nós estamos só mostrando um caminho, uma experiência, né? Um conhecimento e vai por aí afora. Que existe algo mais que sonha a nossa ou a vossa vã filosofia. Né? Então existe algo mais, né? Que de um modo geral as pessoas não tomam conhecimento, não deixam as pessoas aprenderem e vai por aí afora. Então vamos aí. Então, Melquisedeque, o rei de Salém 2. O reino sagrado de Agartha seria dirigido por Melquisedeque, mas há outras fontes, o que o colocam num nível ainda mais elevado. Então tem linhas, né? Tem filosofias, ele vai por aí afora, que fala de Agartha, né? Outros já falam de Shambhala e vai por aí afora. Então dizem que são 22 cidades, né? E vai por aí afora. O rei do mundo conhece todas as forças da natureza. Lá, isto é, em todas as almas humanas, no grande livro do destino e reina invisível. Quer dizer, aí no caso, já falamos outras vezes sobre a mecânica quântica, a física quântica já prova, né, essa conexão em nível celular, de consciência celular, né, através do 8º princípio do ser humano, vai por aí afora. Né? Só dá uma olhadinha em outros bate-papos que nós já fizemos, que nós falamos sobre isso aí. Vamos nós. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce, onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade em todos os tempos. Quer dizer, existe uma fonte única, né? Vou dizer assim, né? Um princípio único do qual sai, né? Vou dizer assim, derivam todas as religiões, as filosofias e vai por aí afora, as culturas do mundo inteiro. No caso do próprio rei Melquisedeque, nós estamos falando sobre o próprio Avatara, né? O Avatara com 100% de consciência de Deus, dos logos planetários, onde o que queira dar. Dê uma olhadinha lá, né? Nos nossos bate-papos passados, né? Nós falamos sobre os avataras, os mistérios dos avatares, vai por aí afora. Melquisedeque é um ser ainda mais enigmático que o próprio Apolônio de Tiana. Este Apolônio de Tiana conviveu, né, conviveu não, ele foi contemporâneo de Jesus. Basta que se considere que no ritual de ordenação sacerdotal da Igreja Católica consta uma parte que foi colhida nos ensinamentos de Apolônio de Tiana, que diz: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, na fala, né, vou dizer assim, do ritual, né, da Igreja Católica, né, da ordenação sacerdotal, então tem uma parte da leitura, né, vou dizer assim, que fala sobre o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é que entrou aqui? Deixa eu ver. Só um instantinho. Eu ainda estou sem contra-regra. Né? Vamos ver quem foi que entrou aqui. Daniel, boa noite, Daniel. Daniel, não vai por escrito não, vai no papo mesmo, né? Boa noite, seja bem-vindo, vai por aí afora. Nós estamos falando aqui sobre o próprio Avatar, né? Um ser de 100% de consciência do Logos, né? Do Logos planetário e vai por aí afora, né? Vamos lá, deixa eu escrever alguma coisa, eu tenho que ler. Não consigo carregar o vídeo, né?
Dá F5 aí, vamos ver como é que fica. Moisés, Miguel está chegando aí também? A Gisele também? O meu aqui não está parado, o meu está aqui, está ao vivo funcionando, né? Está transmitindo. Gostaria de ter um retorno de vocês aí. Vamos ver como é que é. Vamos ver. Então ali a Gisele diz que está tudo ok ali, né? Está tudo funcionando. Lá está funcionando. Então pode ser que seja a Viviane, né? Boa noite. Então está funcionando também. A Viviane também entrou agora aqui. Então existem muitos documentos que dizem haver sido Jesus um sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Então, quem é Melquisedeque, né? Quem é Melquisedeque? Os orientais falam muito do rei do mundo, né? Um ser enigmático e por eles considerado a mais alta forma de consciência divina na Terra, vivendo num lugar oculto denominado de Shambhala, né? Onde o pessoal não tem acesso, né? É muito difícil, coisa e tal. Vamos ver mais lá. Viviane, um abração, Viviane. Seja bem-vinda. Estou sem contra-regra aqui, né? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Pronto. Fica generalizado. Então, voltando aqui, né? Nesse bate-papo aqui. Então, existem muitos documentos, né? As filosofias, vamos dizer assim, as grandes religiões, né? Retêm, né? Lá nas suas bibliotecas, documentos, né? Que falam sobre muitas coisas de ordem espiritual superior e que não é divulgado, né? Então, existe uma iniciação e à medida que vai o discípulo, né? Vai galgando a escada de Jacó, então ele vai tomando certo conhecimento de certas coisas, né? Então, quando chega em grau de mestre, vai por aí afora, então aí tem acesso a esses documentos, vai por aí afora, né? Já no nosso caso específico, né, no terceiro milênio, já muita coisa já foi aberta pela própria Blavatsky, né? Helena Petrovna Blavatsky, já na sua doutrina secreta fala sobre essas coisas também, e existe véu, doutrina secreta, vai por aí. E já depois vem o professor Guilherme de Souza e abre esse conhecimento, né, em nível de palestra pública e vai por aí. Então aqui, nosso material é tirado de Dharanas, que foi do mestre, né? Que ele escrevia nas Dharanas, nós compilamos o material, né? Lógico que algumas coisinhas a gente dá uma arrumadinha, dá uma ajustada, né? E vai por aí. Então vamos nós. Então, para ter melhores conhecimentos, também devem assistir a palestra, o bate-papo sobre os mistérios dos avatares, coisa e tal. Continuando. Diz René Guénon, baseado no que pesquisou e no que disse Santives de Alvedre, no livro intitulado Missão da Índia, e publicado pela primeira vez em 1910 na França. O nome Melquisedeque, ou mais exatamente Melquisedeque, um com C termina com C, outro termina com K. Não é outra coisa do que o nome sobre o qual a própria função de rei do mundo, né, se encontra expressamente designado na tradição judaica cristã. Quer dizer, o cristianismo já conhecia, né, vamos dizer assim, certas ordens dentro do Vaticano conhecem, né, alguma coisa sobre o rei do mundo. Então, aí é dado como GOL, né, governo oculto do mundo. O próprio rei Melquisedeque, que é o chefe disso tudo. Abaixo dele está o bem e o mal. Acima não. Então, acima dele é a ética universal, a justiça universal e por aí afora. Abaixo dele é que tem a lei da polaridade funcionando. A tradição indiana, citada por Rei Guénon, em sua obra Rei do Mundo, diz, né? Aí lá no Rei do Mundo, de René Guénon, então diz assim, ele é o Manu, esse homem vivo que é Melquisedeque. É Manu que continua com efeito perpetuamente, em hebreu isolando, isto é,
por toda a duração do seu ciclo, quer dizer, o Manvantara, um período do dia, um dia de evolução, o sistema de evolução, ou o dia da criação, o nome que queira dar, né? Ou do mundo, que ele rege especialmente. Então, para cada sistema de evolução, né? Vamos dizer assim, para cada dia da criação do mundo, é gerado um ser, criado um ser, e é um resultado de tudo aquilo que foi feito, né? Durante todo aquele período, né? Não se tem tempo para isso, né? Vou dizer assim, a duração do seu ciclo é chamada de Manvantara, né? E tal, e aí é gerado esse ser. E esse ser, então, é o Deus do sistema que vem. Então, se for no terceiro dia da criação, né? Então ele será o Deus do quarto dia da criação. Então, no nosso caso, o Deus do nosso período é o Deus do quarto dia da criação, e para muitos ainda é o terceiro, né? Vamos dizer assim. Então nós estamos entrando no quinto dia da criação, né? E estamos, vamos dizer assim, louvando Deus, que é o Melquisedeque, gerado no quarto sistema de evolução. Então vamos nós. É por isso que ele não tem genealogia, porque a sua origem não é humana. Olha só que coisa interessante. Visto que ele próprio é o protótipo do homem, do ser humano. E realmente ele foi feito à semelhança do Filho de Deus, visto que pela lei que formula, é para esse mundo a expressão e a própria imagem do Verbo Divino. Quer dizer, ele é, vamos dizer assim, um conglomerado de energia, vamos dizer assim, né? Que foram elaboradas através de todo um processo evolutivo. Quer dizer, num plano menor, aqui no nosso meio, que tudo que está em cima está embaixo, vibra embaixo também, né? Para nós, seria como se fosse uma egrégora, né? Aquilo que nós criamos através da nossa mente, de nossas mentes e nossos corações. Então, só para ter uma ideia, né? Aquilo que nós pensamos, nós criamos. Nesse caso aí, é uma coisa assim, num ponto assim, infinitesimal. É uma coisa muito alta que não é bem uma egrégora, não é egrégora, não. É só para ter uma ideia, né? Vamos nós. Ainda segundo as tradições da Mongólia, da Índia, do Tibete e de muitos outros povos orientais, Melquisedeque Dharmaraja vive em uma cidade que é conhecida com o nome de Agartha, né? A 22ª cidade de Agartina, segundo muitos situada possivelmente no Himalaia. Então, quando as pessoas começam a se tocar que alguma coisa está acontecendo, coisa e tal, começa a falar alguma coisa, é sinal que aquela parte da espiritualidade já saiu dali. Então, quando as pessoas vão em cima ali, coisa e tal, dizendo que a Terra Sagrada é ali, que o Avatar já passou, já foi, né? Sempre o povo chega depois, sempre chega, né? Vai por aí. Existe um número muito grande de lendas a respeito de Shambhala, ou Shambhala, né? Que é uma cidade agartina, a principal, né? Especialmente quanto à sua localização e natureza, assim como sobre o povo e o modo de vida do povo que habita, assim como citações de pessoas, né, que disseram haver estado lá. Então teve casos, né, contam lendas que pessoas estiveram em Agartha e vai por aí afora. E vai por aí, né? Miguel, o som do fundo musical está atrapalhando alguma coisa? Ou alguém pode falar alguma coisa ou não? Entre muitas lendas, existe uma que diz que certa vez um caçador se defrontou com um portal escondido numa floresta, nas montanhas, por onde penetrou e chegou ao reino de Agartha. Ao regressar, ele começou a narrar o que houvera visto. Então os lamas arrancaram-lhe a língua para que ele não continuasse a falar sobre aquilo que houvera visto, para que não falasse dos mistérios. É por aí. Então são N lendas, né? Deixa eu ver o que o Miguel, o que a Viane falou. O som está agradável. Não, tá. Muito obrigado. Valeu, Viane. Então tá aí. Então, um caçador encontrou esse portal, né? E adentrou aí. Adentrou e viu como é que a coisa funcionava lá dentro.
a mecânica da coisa e tal, aí voltou impressionado, né? Nunca teria imaginado tal coisa. E aí começou a contar para todo mundo, ficou animado, começou a contar para todo mundo. E aí o que aconteceu? Diz a lenda que os lambas arrancaram-lhe a língua para que ele não continuasse a falar, revelar, né, o que houvera visto. Para que não falasse dos mistérios dos mistérios. Contra-regra está passando aqui baixinho, aqui agora. Dona Lilica, boa noite. Como é que você entra na tua casa assim, desse jeito? De quatro. Então tá bom. Diz a tradição que os seres integrantes de Agartha possuem todas as forças visíveis e invisíveis da Terra, no inferno e no céu, e que tudo pode fazer pela vida e pela morte dos homens. Eles podem ressecar os mares, mudar os continentes em oceanos, ou reduzir as montanhas e os mares em desertos. Eles podem fazer as árvores, as sebes e a grama brotarem. Sabem transformar em moços fortes os homens velhos e fracos. E podem estar os mortos. Quer dizer, eles dominam. Nós já comentamos isso várias vezes, já em vários outros bate-papos também, né? Falando sobre o Brasil e Agartha, vai por aí afora, né? Falando sobre esse potencial que tem esse povo, né? Esse povo agartino, vai por aí afora. Muitos dos discos voadores que a gente vê aí, são eles patrulhando e vai por aí afora. Mais conhecimento, mais detalhe, vem para cá, você também, né? Faça como nós fizemos também. Quer aprender mais, vem para cá. O rei do mundo conhece todas as forças da natureza, né? Isto é, em todas as almas humanas, no grande livro do destino, e reina invisível. Segundo tudo indica, o clássico romance de J. Hamilton, já transformado em filme, intitulado Shangri-La. Né? Tem um filme chamado Shangri-La. É uma obra inspirada em tudo aquilo que se diz da Agartha. Né? Então, existem outros filmes também, né? Como a Cidade do Sol, de Campanella, entre muitas outras literaturas, né? A literatura assim. Então, o povo não pode ficar sem informações. Então é dado informações, coisa e tal, né? Mas só que as pessoas pensam que são lendas, histórias da carochinha, né? E vai por aí afora. As crianças, né? Elas aceitam, elas concebem isso aí com uma facilidade muito grande. A história do romance se baseia na existência de um lugar paradisíaco, um lugar de perene felicidade, onde as pessoas nem sequer envelhecem ou envelheciam, tal como se diz exatamente a respeito de Agartha. Né? Shangri-La, um mito, uma lenda, são perguntas. Um vale maravilhoso, encravado entre as altíssimas muralhas do Himalaia. Um vale de clima ameno, no meio de um mundo coberto de neves eternas, onde reina uma eterna paz. E assim diz a lenda, né? Conta essa lenda, que, né, o avião caiu, né? Caiu lá, e foi recolhido pelo pessoal e tal, mas depois ele saiu, né? Ele não quis mais ficar, veio embora, e depois se arrependeu e retornou para lá. Isso aí é a síntese do filme, né? Chamado Shangri-La. Alguém gostaria de falar alguma coisa, dizer alguma coisa pra gente? Não. O Moisés não está aqui, ele está chegando ainda. Ele sempre fica dizendo assim, não, tem que fazer umas perguntas, coisa e tal, né? E tal, aí pronto, aí vai as perguntas, né? Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? O que vocês podem acrescentar pra gente? O que vocês podem perguntar, coisa e tal? Se a gente souber, a gente fala, se não souber, a gente não fala, né? Fica em consignação para a próxima palestra para sair a resposta. Né? Estão querendo, pode formular as perguntas aí sem problema nenhum. Segundo um outro mito, o reino de Agartha situa-se em um mundo subterrâneo que ocupa grande parte do planeta e que somente pessoas dignas podem chegar até lá, como aconteceu com a coluna de Tiana, ou Tianá, e muitos outros. Né? Aqui em Solange tem uma lenda dessa também, né? Tem uma pessoa, né, um missionário, que entrou na montanha aqui e viu, né, uma cidade,
E depois, quando ele voltou, saiu, né, coisa e tal, e no dia seguinte ele resolveu voltar até lá, né, adentrar lá e tal. Chegou lá, não tinha nada, né, ele não conseguiu entrar, achar o portal. E aí eu vou convocando a cidade aqui para ir lá e tal, porque tinha ou tem uma cidade ali dentro. Né. Vamos por aí. O reino sagrado de Agartha seria dirigido por Melquisedeque, mas há outras fontes que o colocam no nível ainda mais elevado. Assim podemos dizer que uma pessoa só pode chegar até onde reina o rei do mundo, sendo conduzido. É impossível, né, encontrar por si mesmo o acesso. Quer dizer, é difícil uma pessoa sozinha, sem que haja um mestre consigo, né, descobrir essa passagem e tudo mais. Né? Dona Lilica chegou, deve dar boa noite para todos, coisa e tal. Boa noite. Escreve aí que é melhor. Não sei nem se está carregado. Aqui, ó. Aqui. Vai primeiro. Não, aí não vai. Então é isso aí. Então esse reino, né? Coisa e tal. E esse reino de Agartha é móvel. Ele não é permanente. Né? Ele não fica num lugar só. Então, quando o rei Melquisedeque se manifesta, que é a consciência maior, que é Deus encarnado, então ele não vem no mesmo lugar que estava anteriormente, ele vem em outro lugar, e transfere os valores espirituais daquele local anterior para o novo, para aquele que vai ser inaugurado, né, para um novo ponto de evolução. É chamado de terra sagrada, vai por aí afora. Então as pessoas andam procurando tudo isso pelo mundo afora, quer dizer, isso depois de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos que já se passaram, e as pessoas estão procurando ainda, né, nesses lugares vestígio desse ser. E ele está em outro lugar. Pois certamente não se trata de um local físico da Terra, e sim de um plano divino a nível da Terra. Né? Somente pela pureza, pela vibração precisa. É que o acesso se torna possível, portanto, somente o justo pode chegar até lá. Quer dizer, não é, aí está querendo dizer que não é o bonzinho, eu sou bonzinho para todo mundo, coisa e tal. Não é só isso. Tem que ser justo e perfeito. Né? Tem que ter os seus chakras em equilíbrio, uma série de coisas. O karma negativo já deve ter sido resolvido, e vai por aí afora. Né? Por isso que ele coloca ali justos. Seria justo e perfeito. Né? Portanto, somente os justos e perfeitos podem chegar até lá. Então, existe até lendas que falam sobre os índios, né? Certos índios no interior do Brasil, que têm acesso a certas áreas, né? A certas cidades, vai por aí afora, mas eles são guardiões desses lugares, porque ainda não pode ser aberto para o homem branco, para os seres humanos de modo geral. Muitas vezes, os pontífices de Lhasa e de Urga enviaram mensageiros ao rei do mundo, mas nunca conseguiram encontrá-lo. Xiang Shun, barão Urgan, mandou o jovem príncipe Putzig ao rei do mundo com uma mensagem, mas ele voltou apenas com uma carta do Dalai Lama. O barão então voltou a mandá-lo, mas o jovem príncipe nunca mais retornou, né? Nunca mais voltou. Então as pessoas vivem fazendo experiências, coisa e tal, né? Mas aí é tal negócio. Às vezes as pessoas nos procuram também, e há muitos outros amigos nossos irmãos, coisa e tal, procurando saber onde que é a passagem, onde que é o portal, coisa e tal. Mas é assim, né? A pessoa tem que estar preparada para isso. Então ela não está preocupada em descobrir portais e vai por aí afora. Ela está mais interessada em evoluir, né? É se espiritualizar, é crescer, e vai por aí afora, porque depois tudo lhe será acrescentado. O que estão falando aí? É você aqui. Aqui, ó. Eu que falei, meu bem. Dei boa noite. Vamos lá. Um dos Dalai Lamas, no Tibete, e Brahmanes, da Índia, em certa ocasião escalaram altas montanhas, que nunca tinham sido pisadas pelos habitantes da região, e encontraram inscrições gravadas nas rochas, mas tudo em vão para alcançar o mundo de Agartha e desvendar o misterioso enigma do rei do mundo. Podemos dizer que qualquer profano jamais chegou até lá,
O próprio nome Agatha significa também, entre outras coisas, intangível, né? Inacessível, inviolável, ou seja, morada da paz, e vai por aí afora. Quando nós falamos sobre Atlântida, né? São três bate-papos que nós temos falando sobre Atlântida, né? Então nós comentamos sobre isso também, né? Então isso aí tudo é originário da Atlântida, na Atlântida que houve a interiorização dessa cidade, vai por aí afora. Quer dizer, não teve nada daquela história que contam aí da barca de Noé, coisa e tal. De novo teve, mas no caso que o pessoal se livrou, né? Um grupo de pessoas se livrou disso aí. A história de Melquisedeque, sem dúvida, é um dos mais importantes enigmas da história da humanidade. Certa vez, Ossendowski, né, perguntou a um lama bibliotecário de um famoso mosteiro se alguém já havia visto o Rei do Mundo. Ele respondeu que depois da instalação do budismo no Oriente, o Rei do Mundo já havia aparecido 5 vezes, durante os festejos do budismo antigo no Sião e na Índia. Quer dizer, depois que houve essa transferência de valores, né, de um local para outro, ele só apareceu lá depois 5 vezes. E depois, né, não apareceu mais. Viviane está fazendo uma pergunta. Viviane, vamos lá. Esses movimentos migratórios atuais têm algo a ver com esta questão? Por ser um reino móvel, essas pessoas que migram, podem estar em busca de Agatha ou o reino prometido? Mais ou menos, né, Viviane? Sempre que há uma mudança de sistema, o dia da criação muda, né? Então nós estamos saindo do 4º dia da criação e estamos no 5º dia de criação. Né? Ainda temos 1000 anos de trabalho pela frente para consolidar tudo isso aí, e mais 30 para se formar os outros dias de criação que vão até 7. Mas aí o caso é o seguinte, toda vez que tem essa passagem, essa mudança, o planeta também sofre modificações geográficas, geológicas, vai por aí afora. Tudo isso aí. Então, todas as vezes, desde a raça lemuriana, da raça atlântica e tal, quando dessa passagem, né, vamos dizer assim, mudança de ciclo, que são ciclos menores também, o pessoal migra de um lado para o outro, né? Então, principalmente aqueles que têm um sacerdote que é mais privilegiado, ele sabe, né, com antecedência, que haverá alguma coisa, né, um cataclismo e tal, ele pega a tribo dele e leva para outro lugar. Há pouco tempo, né, quando ele, não sei, uns 10 anos atrás, saiu um jornal aí que lá na Indonésia, se eu não me engano, né, o pessoal da Marinha Americana, quando chegou em certa ilha lá, a ilha estava vazia. Então, mas tinha algumas pessoas lá, então, aí disseram, não, os índios daqui foram para a ilha tal, né? Porque disseram que vai ter um tsunami aí, coisa e tal, né? Como teve realmente depois. E vai por aí afora. No nosso caso, como nós vivemos muito para o lado de fora, não usamos meditação, não fazemos yoga e tal, né? Vivemos sempre olhando para o lado do outro, para saber o que o outro tem para a gente copiar, e vai por aí afora, né? Então, fica difícil, né, a pessoa ser intuída e vai por aí afora. Então, sempre é intuída, mas a pessoa não dá a mínima, né? E é por aí mesmo. Na realidade, vamos dizer assim, eles não estão em busca de Agatha, porque o pessoal não tem conhecimento para isso, né? Eles estão em busca de um lugar melhor para viver. Porque no lugar que eles estavam, já saturou tudo. Então eles estão mudando. Aqui no Brasil mesmo, muita gente vem para cá, está vindo também. Tudo isso faz parte de uma transmigração, né? De uma mudança de valores, né? E a mistura de raças também. Eis o que disse o lama sobre o Rei do Mundo. Ele estava numa frente da carroça puxada por um elefante branco, enfeitado de ouro, pedras preciosas de seda. Usava uma capa branca e levava na cabeça uma tiara vermelha, da qual saíam franjas de diamante que lhe cobriam o rosto. Nessa lenda aí, né, vamos dizer assim, é a maneira assim de camuflar a coisa, né, vamos dizer assim, esconder a coisa. Quer dizer, tem uma realidade, por causa da lenda tem uma realidade. Então diz o seguinte, que aí de repente
um pobrezinho lá saiu, né, lá no meio do povo, gritando, né, tentando acompanhar o cortejo, né, e gritava: este é o rei do mundo, este é o rei do mundo, este é o rei do mundo, né, coisa e tal. E as pessoas todas lá fizeram alas, abriram alas lá, ele estava passando, e o moço atrás, né, vou dizer assim, né, um iogui daquele, gritando lá que ele era o rei do mundo. Aí o próprio rei do mundo, né, que é chamado Igdentip, depois nós vamos ver, então ele mandou parar a caravanazinha dele e mandou recolher o moço e levou-o para Agartha. Assim conta a história, assim conta a lenda. Então ele abençoava o povo com uma maçã de ouro em cima de um cordeiro. Então os cegos voltaram a ver, os surdos voltaram a ouvir, os doentes voltaram a andar e até mortos saíram de seus túmulos nos lugares por onde o rei do mundo passou. Então isso é contado, né, vamos dizer assim. Alexandra David New, né, tem um livro dela também. Nós sempre citamos livros aqui, filmes, vai por aí afora. Então a Alexandra fala sobre, né, esse episódio, entre outros também. Faz 140 anos que ele apareceu em Erdenikizum. Quer dizer, daquela época lá para trás, né, de Zum. Isso aí lá atrás, mais 150 anos lá. Quer dizer, deve ter sido no século retrasado, né? E depois visitou também os mosteiros de Sakya e Narabantikuri, né? Aí o que está escrito aqui? Vejam de onde vem o simbolismo do cordeiro existente como figura representativa de Jesus na igreja cristã. Na iniciação, a apresentação de Agar. Isso, aqui o contra-regra aqui está funcionando. Então nós dizemos o seguinte, nós temos que ver, no caso do simbolismo do Cordeiro de Deus, que é o simbolismo que tem na igreja católica, vai por aí afora. Na realidade ali, era a forma deles revelarem a existência de Agartha, né, sem criar traumas nas pessoas. Então, Jesus, vamos dizer assim, era o ser lagartino também, né? Tanto que ele dizia, eu e o Pai somos um só. E vai por aí afora, tem um bocado de coisa por aí afora. Então vamos lá. Em outra ocasião, o Tuktu de Narabantikuri falou para os Sendópis: você vê esse trono, né? O Sendópis escreveu lá sobre o rei do mundo, etc. Né? Numa noite de inverno, chegou um desconhecido que subiu ao trono e tirou seu baklik, o ornamento que levava na cabeça. Todos os lamas então caíram de joelho, porque naquele desconhecido tinham reconhecido o homem que as bulas sagradas do Dalai Lama, do Taishu Lama e de Bodhi do Khan estavam anunciando desde há muito tempo. Quer dizer, era o próprio rei do mundo ali que chegou. A ele pertencia o mundo inteiro e todos os mistérios da natureza eram conhecidos e ele dominava o destino de todos. Então existem muitas lendas aí, vou dizer, muitas histórias que são contadas, né? E muita coisa assim era de boca a ouvido. No caso do Marco Polo também tem essas histórias, falando sobre, já comentamos isso várias vezes em outras palestras, nosso bate-papo, falando sobre a taça do Graal e vai por aí afora. Inclusive falando coisas sobre o Afeganistão, né, que ele esteve lá no Afeganistão e tudo, e o Graal não esteve lá e vai por aí afora. Foi transferido lá para Jerusalém, na época de Jesus. Existem muitas histórias a respeito das aparições de Melquisedeque. Conta-se como verdadeira a seguinte história. Então vamos ver a história que ele vai contar. Em certa ocasião, durante as cerimônias de posse de um piedoso monarca, inesperadamente, toda a natureza parou. E então apareceu o rei do mundo, montado em um cavalo imaculadamente branco. Todos os presentes se prosternaram, né? E o rei do mundo abençoou o recém-possado, o monarca, e depois se retirou, abençoando a todos num clima de profunda paz. Isso aí está ele contando aqui, vamos ver. Aí vamos fazer um parênteses falando sobre o cavalo branco, né? Porque ele veio no cavalo branco, vai por aí afora. O cavalo branco
é um símbolo que está presente em muitas tradições autênticas de todas as épocas e civilizações. Existem vestígios do continente D1 e também da Adâmica, da Atlântida, na arte maia, nos petroglifos e domes dos druidas e celtas. A própria Igreja Católica aparece como o cavalo de São Jorge, que vence o dragão no seu cavalo branco. O cavalo branco é sinal de mistério, símbolo do Cristo de Aquários. Pouco importa o seu nome, seja Maitreya para os tibetanos, Shenhazi para os mongóis, né? Aí está pequenininho ali, né? Vamos ver o que está escrito ali. Olha que massa a vista. Imã Jadi para os muçulmanos, Socioste para os persas, entre outros muitos. Ele expressa o avatar branco do Ocidente, o instrutor da humanidade do futuro próximo. Então aqui ele fala do avatar branco, né, do Ocidente. Isso aí, essas lendas, né, essas histórias que são contadas lá no Tibete, que eram contadas no Tibete, falavam sobre esse avatar ocidental, né, que viria agora de calça comprida e vai por aí afora. A Gisele está fazendo uma pergunta também. O que ela perguntou? Os lagartinos são como nós humanos ou têm outra aparência? Gisele, pelo que nos contaram, os lagartinos são iguais a gente, né? Então, por exemplo, São Germain, Cagliostro, José Bálsamo, Jesus Cristo e muitos outros, Buda, né? São seres que estão ligados a essas cidades, né? As cidades lagartinas, ao mundo de Duarte, vai por aí afora. Então, essas histórias todas que o pessoal conta aí sobre esses personagens que aparecem aí, com a cabeça grande, vai por aí afora, né? Isso aí são marionetes de seres de alta hierarquia, né? Que às vezes vêm de outros sistemas planetários para cá. Mas o que já foi visto, né? Que esse pessoal não é muito diferente da gente, não. Mesmo esses de fora, né? Que vêm de outros planetas para cá. São bem parecidos conosco mesmo, né? E outro detalhe, aí entra o plano espiritual também, né? A forma física aqui fora, na superfície, é a que nós apresentamos. Então, quando eles reencarnam, vamos dizer assim, eles passam a possuir esta forma também. Já que o espírito não tem forma, né? Então ele se ajusta a qualquer molde, né? Vamos dizer assim, ele se modula a essas formas, né? E tal aí. E assim vai. Vamos nós. Eu acho que já deu mais ou menos, né? Entendendo, já. Hã? Já deu para entender, né? Já deu para entender, eu acho. Então, esse é o rei do mundo, trazendo na mão o seu sino sagrado, um bastão encimado por uma maçã de ouro, sobre o qual a imagem de um cordeiro, com o que abençoou a todos os presentes. Naquela ocasião, com grande intensidade, aquele fenômeno típico de quando o rei do mundo abençoa a terra se fez presente. Aí está falando aqui da maçã. Aí, olha só a maçã. Aí nós vamos lembrar da maçã de ouro, vamos lembrar da maçã, daquela lenda, né? Aquela lenda falando sobre a maçã que foi dada, né? Por Adão e Eva, aquela história de Adão e Eva. Então a serpente foi dada, a maçã e tal. E assim, dentro de muitas filosofias e religiões, existe também alguma coisa ligada à maçã de ouro, ao pomo, né? E vai por aí afora. Tanto que em francês é pomme. Maçã é pomme. Maçã em francês é pomme. Pomme. Poma. Existe uma terra santa, entre aspas, uma terra de Salém, protótipo de todas as terras sagradas e centro de radiação cósmica, centro zelosamente guardado pelas autênticas confrarias iniciáticas, né? Todas as tradições autênticas confluem a uma fonte única, original, representada na linguagem de todas as tradições e que falam através de símbolos, lendas e mitos da realidade dessa misteriosa Terra Santa e de seu chefe supremo, conhecido na Índia é chamado de Jagrati Dwipa, né? E vai por aí. Então cada lugar tem, né? Muita coisa hoje também existe, né? Às vezes a gente vê na televisão, né?
documentários sobre aquelas festas que eles fazem, coisa e tal, né? Mas aquela parte espiritual aí não está bem por ali, não. Né? Então, grupos e grupos enormes vão tomar banho lá no Ganges, coisa e tal, né? Não deixa de ter um valor, uma tradição, vai por aí afora, mas o caso é que nós sabemos que esses valores espirituais não estão mais por lá. Né? Já muita gente visita, já comentamos isso algumas vezes, visitam Machu Picchu no Peru, né? Chichen Itza em Yucatán, no México, né? Porque dizem que nesses lugares são lugares sagrados, vai por aí afora, a quantidade de visita é muito grande, né? Vamos dizer assim, de visitantes é muito grande. Contudo, esse ser supremo possui outros nomes, porque as suas funções são múltiplas e complexas. Assim, o soberano oculto dos seres da Terra é denominado pelos tibetanos de Rigden Jepo, que eu já comentei, né? Quando se referem ao Senhor Supremo das ordens iniciáticas, secretas, autênticas do âmbito solar. Porque existe também do lunar, do negativo, vai por aí afora. Né? Segundo as tradições, Rigden Jepo, Mamachaíbe e Polidoro Zulemos eram nomes daqueles reis magos que estiveram lá para louvar Jesus, coisa e tal, vai por aí afora, né? Mais informações, né? Vem para cá você também. De igual modo, existem várias denominações para a ordem de Melquisedeque. Mas, embora haja nomes diferentes, conforme a língua, existe na realidade uma única, que é a ordem suprema, né? E que na tradição judaica cristã é conhecida como ordem de Melquisedeque. Vamos nós. Melquisedeque, na sua dupla função de soberano e pontífice, é na realidade o alfa e o ômega de toda a evolução em progresso em nosso globo, como organizador supremo das instituições humanas de todas as civilizações, desde que determina até mesmo o biotipo, né, dos seres humanos. Então até isso aí, o DNA, eles interferem aí, coisa e tal, né? O caso da evolução, né, da raça humana mesmo, né, é o caso. As crianças, cada leva de criança que vem, né, como dizer assim, cada geração, né, vem com um estado de consciência diferente, mais inteligente, vai por aí afora, né? Se você quiser mexer no teu celular e não acertar, dá para uma criança que ela te ensina, né, vai por aí afora. Tem que ser uma criança bem novinha. Tem que ser uma criança nova, segundo a dona Lilica aqui. Ou como ouviu do seu guru e grande místico e erudito Jean Marquês de Rivière, autor da obra A Sombra dos Mosteiros Tibetanos. E agora, meu filho, mistério muito mais alto que tudo e mais, sabeis que reina sobre a terra e muito acima dela o lama dos lamas. Repetindo. E agora, meu filho, mistério muito mais alto que tudo mais. Sabeis que reina sobre a terra e muito acima dela o lama dos lamas. Né? Então o pessoal se engana muito de achar que tudo é para cima. Né? Então o para cima, no caso da espiritualidade, na realidade é para baixo. Né? Está dentro da terra. Então a alta espiritualidade não está do lado de fora, está do lado de dentro. Aquele diante do qual o próprio Cacho-lama se prosterna na maior das reverências. Aquele a quem chamamos de Senhor dos Três Mundos. Mas seu reino terrestre mantém-se oculto à visão dos homens, embora atue no meio dos homens, atue no meio dos seres humanos. Então tem os seus representantes, suas ordens trabalhando no mundo, mas de maneira oculta. Em muitas ocasiões, o nome Melquisedeque estava ligado a um outro grande enigma, se não menos legendário, que era chamado de Preste João. Então, lá no passado, não se chamava Melquisedeque assim abertamente, se chamava de Preste João, tido como dirigente da humanidade. Durante a Idade Média, muito se falava de um grande reino dirigido por um ser de grande sabedoria chamado Prestes João. Isso na Idade Média. O período em que mais se falou do reino de Prestes João foi no tempo de São Luís,
nas viagens de Carpan, deve ser Carpan, né? Carpim, Carpan, e de Rubruquis. Vamos lá. Segundo contam inúmeras histórias, teria havido 4 personagens que usavam esse título, precisamente no Tibete, na Mongólia, na Índia e na Etiópia. Na realidade, são 4 representações de um mesmo poder. Diz o mito que quando de suas conquistas territoriais, Gengis Khan tentou atacar o reino de Preste João, ou seja, Agartha. Ele foi repelido por um raio que quase aniquilou por completo o exército invasor. É tal tamanha a tecnologia que eles possuem. Né? Tanto é que o carrinho dele é um disco voador, né? Nós já estamos ainda com... Já tem fusquinha por aí. Vamos por aí agora. Afirma o Parasana Maitri, no Vishnu Purana, cercado e exaltado pelos próprios deuses e pelos seres celestes, que eternamente honram as suas virtudes excelsas, encontramos o mantenedor do mundo. Ele detém as forças cósmicas, ele torna possível a existência do nosso globo. Né? Então o pessoal fica esperando que haja um ataque de extraterrestres aqui, para acabar com tudo, aí inventa filmes, coisa e tal, o dia D, o dia depois do D, o dia depois de ontem, o dia depois de amanhã, e inventam coisas por aí afora. Né? E é isso aí, deixa as pessoas apavoradas, as religiões, já, de um modo geral, deixa as pessoas também com medo de alguma coisa, né? Do pecado, né? Tudo é pecado, tudo é pecado, e assim mantém assim, um reino assim, de terror assim, básico, né? Por aí afora. Então tá aí, né? O nosso trabalho. Eu estou aguardando que vocês façam uma pergunta. Moisés não chegou ainda, disse que está tudo engarrafado lá no Rio. Não tinha chegado em casa ainda. Então vamos nós. Vamos ver, né? E Moisés disse que tem que dar oportunidade a todos. Então vamos ver. Cadê Miguel? Vamos lá, Miguel. Gisele falou também pra gente. Vamos falar mais também um pouquinho. Viviane também. Quem mais? Quem mais quer falar alguma coisa pra gente? O Daniel também está lá assistindo. Cadê o Daniel? Vamos lá, Daniel. O Daniel, acho que é um dos gêmeos. É um dos gêmeos, né? Então, irmão do Denis. Então vamos lá, o irmão do Denis. Vai, Daniel. Vamos nós aí, fala uma coisa pra gente. Não se acanhe não, porque, por exemplo, vamos dizer que você fale uma coisa que seja uma bobagem. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui para esclarecer. Nós estamos aqui para aprender. Então, nós também estamos aprendendo, né? Aprendendo dentro da gente, né? A ter paciência com as pessoas. Não é só aprender de letra não, de cultura não. Aprender também no sentimento, cada vez melhorar mais, ter paciência com as pessoas e vai por aí afora, né? Um dia também nós fizemos umas bobagens lá atrás, fizemos perguntas assim, terríveis, né? E teve pessoas que nos deram cascudo, mas outras não, outras tiveram paciência com a gente, vai por aí afora. Então agora é a nossa vez também de fazer a mesma coisa, né? Vamos melhorar, vamos crescer, ter paciência com as pessoas, né? E vai por aí. Porque é o que nós falamos. Se cada ano que passa a pessoa não melhora, continua a mesma coisa, o que adianta? Não adianta botar roupa branca na passagem de ano, se o estado de consciência dela continua a mesma coisa. A mesma encharada que ela pensa do mundo dela mesma e dos outros, que ela transborda, ela leva por outro ano e não resolve nada. A Gisele perguntou, o rei da Agartha só tem bondade? Quer dizer, o reino de Agartha só tem bondade? E quem é o outro lá? Ela também. Ela disse que o rei corrigiu para rei. Lembra que nós fizemos lá aquela passagem que diz assim, que era justo? Aí eu coloquei assim, justo e perfeito. Lembra que nós falamos sobre isso aí? Então nesses lugares não existe bondade não, existe justiça. É amor, sabedoria, verdade e justiça. Porque ser bonzinho é falho, entendeu? A pessoa às vezes é bonzinha com a criança que está com o dente machucado e deixa ela chupar uma bala e depois não dorme a noite toda com o dente doendo, né? Então é a mesma coisa.
Então, não é ser bonzinho, é procurar ser justo. Isso que é importante. Então, a notícia que nós temos é que nesses lugares a justiça, vamos dizer assim, a ética universal impera. Né? Lá na cidade do Sol de Campanella, ele mostra tudo isso aí, mostra como é que funciona, né? Inclusive, a polícia é feita pelos pais de família. Não tem, vamos dizer assim, um exército separado. Os chefes de família que são, vamos dizer assim, que patrulham a rua, que eles moram. E vão revezando. Cada dia um toma conta da rua. Né? Vamos dizer assim, 24 horas. E aí o que acontecer ali, ele é totalmente... ele fica impassível, né? Vamos dizer assim. Se for o filho dele fizer uma coisa errada, vai ter que também, né? Vai ter problemas com ele também. Não é porque é o pai que está de plantão que hoje em dia não, né? Todo mundo quer passar a mão na cabeça dos filhos e coisa e tal. Mas não é assim, né? A justiça, né? Aí vamos dizer, não sei se funciona, né? Vamos dizer, se a criança faz alguma coisa errada, né? O pai não fica do lado dela, não. Vai conversar com ela, coisa e tal. E se precisar de uma assembleia, vai ter, né? E vão conversar e coisa e tal, e vai acertar. Porque não é com isso aí que vai, né, atrapalhar a evolução da criança e vai por aí afora. O que mais? Nada mais. O que tá... Tudo quieto. Vamos nós, cadê? Ninguém mais. Falou nada. Ele não está segurando aí, não está segurando, daqui a pouco para. Aí, Pedro, então é isso aí. Vox Populis, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Quando se busca a verdade, não se contam os sufrágios. Leibniz. As maiores verdades são também, de certo modo, os maiores absurdos. Aí eu não sei se é Proudhon, né? Ou Pradon, não sei essa Proudhon, é francês. Deve ser Proudhon, né? Proudhon. Não, Proudhon. 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 É isso aí. Eu não estou falando com o Google, não. Estou falando com a outra regra aqui. Há uma só verdade, embora os homens lhe deem nomes diferentes. Né? Então, cada cultura, cada raça, dá o nome que lhe convém. Então, tá aí. Alguém falou mais alguma coisa ou não? Não. E aí, né, já fechando aqui o nosso trabalho, aí são as sugestões, né, para que vocês tenham mais informações a respeito do que nós falamos hoje, né. Temos o bate-papo anterior, né, porque hoje foi a segunda parte, então foi o número 159, se eu não me engano, então o número 158 foi a primeira parte do que nós conversamos hoje. Então temos o livro do professor Guilherme Souza, que é o verdadeiro caminho da iniciação, né? O nosso bate-papo, né? A nossa palestra de número 3, que é o mistério das manifestações divinas. A de número 46, Brasil e Agartha. A de número 93, Avataras e Manus. 127, Mistérios do Santo Graal. Do Santo Cálice. Mistério do Santo Cálice. Entre outras palestras. É só dar uma olhadinha lá pelo título, vocês vão identificar. E tem um outro livro, né, que é chamado assim, O Mundo Perdido de Agartha. O Mistério do Mundo Subterrâneo e a Energia do Universo. Então ali tem as páginas, colocamos as páginas ali, que falam diretamente sobre essas cidades, inclusive falando sobre a cidade, alguns pontos da cidade de São Lourenço, né? Está nesse livro também, e esse moço não é da eubiose, não. Então está aí, né, vamos dizer assim, nós vamos somando informações, e à medida que nós vamos tendo ideias, nós vamos colocando as informações e vamos andando. E assim vai. Ninguém mais quer perguntar? Então ninguém quer... Todo mundo está cheio de dúvidas, mas está todo... Está todo mundo sabão, está todo mundo sabão, né? A iniciação do professor Guilherme Souza é ainda superior à dita maêutica, a maia budista, a ilusão das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos,
mas também criaturas humildes, né? Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento de evolução. Quem que falou lá? A Viviane, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite também a todos. A Sociedade Brasileira de Eubiose prima pela liberdade interior. Eubiose, Ciência da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Que isso que é importante. Então mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso correspondência. E ainda tem o EAD, né? Eu coloquei aqui, mas apagou, mas na próxima vez fica legal. Então ainda também o curso à distância chamado EAD, né? Só telefonar para esse número aqui e se informar. E tá aí, pessoal, né? Mais uma vez aí batemos um papo muito bom, coisa e tal. Espero que tenham gostado, né? Cada vez que a gente aprende, a gente faz um bate-papo, a gente aprende um pouco mais também, e vai sempre assim. Então, cadê? Alguém falou alguma coisa? Não. Não, pensei que estão chamando aqui. Então, também, estamos conectados, né? Então, saúde e boa sorte, um grande abraço a todos e até sempre. Então, damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Prestigie o Portal de Aquário, né? www.portaldeaquario.com.br. Grande abraço, saúde e boa sorte.